Ao vivo para mais uma entrevista, então vamos começar a semana naquela energia de sempre. Se você está nos acompanhando agora aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou ouvindo a gente no podcast do Spotify ou Amazon Music, audível, onde você estiver, seja muito bem-vindo para mais um Luca Moreira Entrevista. Os meus convidados de hoje são naturais de Minas Gerais e estão se preparando para o lançamento de seu mais novo álbum, Bond. Recentemente, eles lançaram a quarta faixa do projeto, que é a Blessed by the Wind, que divaga sobre a contemplação da natureza, os mistérios que ela traz e as mensagens e sensações que os ventos proporcionam. Vamos receber o pessoal da Midnight Mocha. Pronto, foi o convite. Salve, Luca, tudo E bem? aí, tudo bem? Beleza, aí por aí, Como é que você tá? tranquilo, tamo aí. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o Desse convite, no caso. convite, valeu demais. Como é que tá a expectativa para Pô, hoje? tamo aí pra trocar uma ideia, né? Ser super conhecido aí, cheio de seguidor, e a gente é uma banda iniciante. Vai ser um prazer apresentar as músicas e trocar uma ideia aí pra sua galera. Aí, vamos nessa. Bom, inaugurando os lançamentos desse ano de 2023, né? Blessed by the Wind está sendo o quarto passo, né, do lançamento do álbum Bond, e que na descrição seria algo como que expandiria, né, a sonoridade além das fronteiras, terrestres, oceanos, tanto tipo release, né, mais ou menos. Afinal, o que está sendo essa novidade que vocês estão querendo apresentar para o público? Ah, são muitas novidades, né? Assim, primeiro que a nossa banda, a gente sempre trabalhou lançando pequenos EPs, né? Então, nos 5 anos de banda, a gente já lançou 3 pequenos EPs com 4 músicas. E agora, em 2023, a gente vai lançar nosso primeiro disco completo, né? Um discão, assim, com mais de 7 músicas. Então, isso já é uma novidade, assim, uma mudança na forma de apresentar e de lançar. E, para além disso, também, assim, né, são 5 anos tocando junto com a mesma galera. Então acho que isso dá uma encorpada no som, dá uma azeitada assim na banda né, em como a gente se relaciona também. Para além disso também nós tivemos um amigo assim que participou da gravação do novo disco, praticamente em todas as faixas, que é o Matheus, e ele fez guitarra, fez bateria, ele é um multi-instrumentista super talentoso, assim. Ele toca em algumas bandas aqui de BH, ele toca com a Alê Sater do Terno Rei também, projeto solo dele. E é um amigo que veio para somar muito, assim. Eu acho que ele tem as participações dele, né, ao longo do disco, assim, todas as músicas são pontuais, mas são bem precisas. Uhum. E, no caso, por que Bond? O É que uma surgiu a boa ideia desse pergunta. Eu álbum? imaginei que você fosse perguntar e eu Imaginei que fosse o James Bond. eu tenho dificuldade, assim, às vezes, em colocar título, sabe, para um trabalho, assim, nem tanto para uma música, mas para um disco, assim, eu acho difícil. E ouvindo o disco pronto e conversando com os meus companheiros de banda, o que eu percebia em comum do que a gente conversava era assim, gente, esse disco parece que uma música não tem nada a ver com a outra. Então, assim, cada música Uhum. fica para um lado. Mas, ao mesmo tempo, temos ali os papéis bem divididos, porque, né, a maioria das composições são minhas. Eu canto, toco violão, tem o Pedro que toca guitarra, tem o Renato que toca baixo, tem o Matheus que, enfim, é sintetizador, de guitarras, e teve a produção do Leonardo Marques. Então, tem uma fórmula, assim, um molde e apesar das músicas estarem cada uma levando para um lado, tem um laço em comum, que é esse laço, assim, que é a gente ter sentado para gravar. E bonde, né, significa laço, ligação, assim, em inglês. Então, o Pedro, nosso guitarrista, ele brinca que esse disco tá tipo Some Girls do Rolling Stones, assim, que cada música é um estilo,
mas que elas têm uma ligação, assim, ao mesmo tempo. Então, é por isso, assim, sabe? Eu queria um nome curto e é um nome que fácil de falar também, Fantástico tudo isso, né? né? É por aí. Então, essas músicas têm uma ligação, assim, misteriosa, apesar de terem levadas diferentes e levarem para ambiências diferentes, assim, elas têm uma ligação em comum, assim, da gente. Bom, antes da gente continuar falando do projeto, vocês são de Minas Gerais, né? São 5 integrantes no total. Eu queria saber um pouco mais sobre como foi que surgiu a banda, né? Como a música chegou na vida de vocês, como foi a história da... E por que o nome, também de nome também falando, por que Midnight Ah, Mocha? tá, legal. Bom, em 2016 eu quis começar a gravar as minhas músicas e não sabia assim, exatamente como começar a gravar. E comecei a me encontrar com o Renato Saldanha, que é o nosso baixista e um produtor musical também. Comecei a encontrar com o Pedro Flora, que acabou de entrar aí. E a gente se encontrava, assim, às vezes tarde da noite, para tomar uma cerveja, para tomar um café. Inclusive, estou tomando um cafezinho aqui, passei um cafezinho para a gente conversar. E desses encontros, a gente, né, comecei a mostrar minhas composições para eles, e depois a gente começou a gravar. E aí veio isso, né? Midnight Mocha, que é o cafezinho da meia-noite, assim. Né, a gente costumava se encontrar depois do expediente para tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar um café. E aí veio essa ideia, assim, que é um nome que eu gosto muito. Tem alguns amigos que falam, esse nome é difícil, não sei digitar Midnight, mas é por aí. Sim. Bom, no caso do grupo em si, qual vocês acreditam que seria a principal diferença da musicalidade, né, da Midnight, em relação a outros grupos que também do gênero que estão fazendo parte do cenário musical? Boa pergunta. Não sei se eu sei responder assim também, mas Tranquilo. eu acho que a gente faz um som que tem muito a ver, na verdade, com alguns artistas daqui, mas ao mesmo tempo a gente tem referências próprias também, muito próprias, né? Então, você tem o Renatinho Saldanha, que vem do jazz, e MPB, toca música clássica também. Tem o Pedro, que tem uma banda de música latina, mas tem né, na carreira dele, assim, ele estudou muito o country rock e a música country, assim, do sul dos Estados Unidos. Eu também tenho uma experiência de ter morado um tempo fora, morei um pouco no Peru e no Canadá e, enfim, tenho essa coisa. Acho que a gente está muito conectado com as FMs assim do mundo, mais talvez do que com a FM do Brasil, sabe? E isso faz com que a gente cante em inglês, que a gente tenha esses arranjos e essas nuances na nossa música, sabe? Tem a ver com as nossas próprias experiências e a forma que a gente coloca isso na música mesmo. Falando nessa questão do inglês, a próxima pergunta era sobre isso também, que a maioria das músicas, né, se não todas, são em inglês, né? Uhum. Você já fazem planos para possivelmente tentar uma carreira internacional, investir show lá Ah, fora? seria lindo, assim, seria, acho que um sonho, assim, a gente poder... a gente tem alguns ouvintes, assim, mensais, que o Spotify para artistas mostra que tem algumas cidades que escutam a gente. Tem uma galera em Portugal, uma galera na Espanha, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, principalmente. E mas nossa, seria um sonho, né, poder levar o nosso som, nossa galera para fazer um show fora. Eu particularmente tenho muita vontade, como eu falei, né? Eu acho que o nosso som ele está muito alinhado, não sei se alinhado é a palavra, mas assim, ele tá conectado com o que toca nessas FMs do mundo todo, assim, né? No indie rock, indie folk e poder, né, ter o prazer de apresentar esse som para um estrangeiro seria maravilhoso, assim, né, ao vivo. Seria foda. Sim. Quando vocês produzem música, tipo,
tem tanto algumas coisas que vocês fazem, como tem compositores, né, que trabalham com vocês, né? Quando vocês produzem uma música, elas já costumam ser pensadas em inglês ou às vezes você pensa, pô, essa ficaria legal no português, talvez, essa em inglês. Como A funciona? forma como a gente faz a maioria das músicas e fez, né, faz e fez as músicas, eu normalmente eu já venho com as ideias em inglês, sabe? Tem algumas palavras-chave ali que vão sendo, enfim, trazidas e aos pouquinhos. Ou eu já tenho uma música pronta no violão e levo para, né, para galera, assim, para a gente construir batera, baixo, guitarra e fazer a estrutura né, da música como um todo. Ou a gente, como foi a gravação do novo disco, assim, a gente passou um final de semana na fazenda, montamos né, bateria, equipamento todo assim na sala e ficamos. Eu apresentei as músicas, a gente foi criando assim meio que junto e saía em inglês, assim, sabe? Curioso já adiantar que tem uma música nova que vai estar no disco, que não é um single, que ela vai ser, ela tem uma estrofe em português e tá bem legal assim, tem participação do Leonardo Marques, que é um Aí produtor. ficou em inglês, ficou bilíngue, a Ficou, música dá uma... ficou uma coisa Ah, meio interessante. bilíngue, é. Bom, além de Blazed by Wind, o repertório do novo álbum já possui algumas músicas finalizadas, né, que apresentam a banda no amadurecimento de carreira, né? De tantas crises, guerra, entre outras situações que a gente está vivenciando cotidianamente no mundo, qual foi a transformação que serviu de gatilho para que vocês começassem esse processo que estão agora e o que vocês pretendem resultar com esse álbum? Bom, boa pergunta. Primeiro que assim foi uma luta para gravar o disco, porque enfim, a gente não conta com nenhum tipo de patrocínio, não fizemos nenhum tipo de financiamento coletivo, então a gente gravou de forma independente, né? E não é fácil gravar um disco, né, com qualidade no Brasil e com produtores como nós temos, o Leonardo Marques e tudo mais. E, esse processo começou em 2021. E assim, dentro do que a gente pôde fazer e dos encontros que nós pudemos fazer para gravar e da disponibilidade do estúdio do Léo também, que chama Ilha do Corvo, um estúdio muito bacana aqui em BH, que ele teve, inclusive ele ganhou o Grammy Latino esse ano com aquela banda Bala Desejo, que é aí do Rio, e tem mais uma galera muito sensacional que tem gravado com ele. Então, assim, é um investimento, né? E a gente foi fazendo aos poucos, dentro das nossas possibilidades, dentro da agenda do Léo também. E quando estava tudo pronto, a gente começou a pensar, e agora? Como que nós vamos fazer para lançar isso? Então, quando o disco finalizou, foi mais ou menos em outubro do ano passado, um pouquinho antes, assim, talvez setembro, a gente se viu um pouco apertado com aquele calendário brasileiro que tinha Lançamento. eleição, Copa do Mundo né, final de ano. Então a gente optou por fazer o lançamento dos singles. Então a gente lançou um single outubro, novembro, dezembro, agora em janeiro. Vamos dar um tempo aí em fevereiro e início de março a gente lança o disco todo. Então, foi a forma que a gente entendeu de dar início ao lançamento, de começar a movimentar o algoritmo do Spotify. Opa, essa banda aqui está produzindo. De fato, tem dado certo, assim, que a gente contava com uma média de 500, 600 ouvintes mensais, e a gente já está batendo 3 mil ouvintes mensais. Então, assim, é um sinal de que é parecido com o Instagram, né? Aquela coisa, quanto mais você posta, mais você chama atenção. E o Spotify tem um algoritmo próprio também que funciona de certa forma, de uma forma semelhante. Eu sei que é outro algoritmo, mas que tem ele valoriza quem está fazendo. Entrar em lista editorial também vai por aí, né? A gente ainda não conseguiu, assim, tem expectativa, vários amigos, assim, daqui de BH, da cena, tem conseguido, e quem sabe aí com o lançamento do disco a gente possa entrar numa editorial, seria
sonho, assim, né? Realmente acessar mais ouvintes. Nesse novo álbum, além de vocês, né? Outra pessoa que está participando ativamente da construção é o compositor Mileb, Sou eu, Mileb, como sou fala o eu. nome dele? Tudo certo, desculpa. Você, né? Que é responsável pela composição das demais canções do álbum, né? E o produtor Leonardo Marques. Uhum. Como tem sido a experiência de compor essas músicas? São baseadas em vivências de vocês? Como que elas nascem? Sim, esse disco especificamente, assim, ele foi muito colaborativo, assim, desde a concepção, porque a gente foi para a fazenda e lá na fazenda a gente começou enfim, a tocar junto e nós passamos um final de semana gravando e, a criação das músicas se deu junto, mas assim a, as letras mesmas eu já tinha algumas coisas rascunhadas e fui desenvolvendo depois desse processo na fazenda. Vamos dizer que 70% do disco foi feito no tempo que a gente estava na imersão, sabe? E depois a gente foi regravando aquilo no estúdio, aqui na capital mineira, e fomos adicionando, né, colocando ali a palavra que estava faltando, uma estrofe que estava faltando, fomos preenchendo essas lacunas do disco. Peço perdão pela gafe do nome, tá? Bom, a respeito dessa questão de vocês preferirem compor e lançar as músicas em inglês, né? Você acredita que seja uma tendência essa atração do público brasileiro que possa estar tendo por grupos daqui, né, nacionais, né, que queiram trabalhar com outros idiomas? Entendeu? É, não sei assim, se é uma tendência. Eu É aquela questão do atrativo, né? Que é um grupo daqui do Brasil tentar investir num idioma estrangeiro. hum, eu até tenho alguns amigos de São Paulo que falam, nossa, por que as bandas de rock de BH tudo cantam em inglês, né? Eu acho que tem algumas razões para isso, assim. Eu particularmente, eu acho que, enfim, o futuro da música ele tende a convergir numa linguagem universal. Eu acho que, enfim, a linguagem falada na música nem é exatamente importante, mas aquela sensação que ela passa. Então isso vai para além né, da letra da música, mas para a energia que ela transpira, vamos dizer assim. E aqui em BH, né, assim, no final dos anos 90, tinha a banda Diesel, que foi uma banda, né, de rock incrível, assim, que chegaram a abrir shows né, no palco principal do Rock in Rio em 2001, que inclusive o Léo Marques, que é o nosso produtor, ele era o guitarrista dessa banda. E tem outras bandas aqui que tocam em inglês também, né, a Moons, que é uma banda que eu gosto muito, a Young Lights, e várias outras bandas aqui, vários outros projetos, Julian Gent, enfim, são vários. E, mas assim, foi uma forma que a gente começou compondo em inglês, foi rolando, e assim, eu particularmente acho que tem bem a ver assim, com a sonoridade que a gente faz, que é um rock tranquilo, não sei se você chegou a ouvir também. Então eu acho que combina com o nosso som. Como foi o estilo da banda mesmo? Combina com o estilo, mas assim, a gente está aberto, sabe? Estamos super abertos, assim, tanto é que uma das próximas músicas, né, ela vai ter uma parte em português. Bom, esse quarto lançamento ele apresenta ao ouvinte uma imersão, né, bastante influente no contexto da natureza, é, contemplação dela, os mistérios que ela possivelmente guarda e a sensação que os clientes podem trazer, né, mensagens, né? Afinal, como vocês chegaram até esse contexto de querer explorar esse fenômeno? Foi muito natural, assim, eu tava quando eu comecei a compor essa música, eu tava com a primeira frase, assim, na cabeça, que é, tipo, I was catching phrases on the wind, e eu tava, né, eu não gosto de andar muito no banco de trás do carro, assim, que eu fico meio enjoado, e eu tava enjoado numa viagem,
e eu tava no banco de trás, assim, e eu meio que abri a janela, assim, falei, meu Deus do céu, deixa eu respirar aqui, que eu tô passando mal, e aquela brisa de abrir a janela e de respirar fundo foi me acalmando ali, que eu tava enjoado, sabe? E a partir daí foi toda a magia, né? Acho que cada um tem uma forma de compor, assim, e aí eu fui juntando partes, assim, de coisas que eu acredito, de percepções que eu tenho com a minha natureza e comigo mesmo. Né? Tem uma frase que fala nessa música que o amor está em todo lugar. Tem muitas menções ao mistério também, que eu acredito que, enfim, basta a gente estar Sobre minimamente conectado com o mistério, assim, para se sentir, não sei, se sentir bem, ou, enfim, sentir estar vivo, né? E, tudo passa por aí, sabe? Então foi um vento que me tocou, assim, e me levou para uma melhor, vamos dizer assim, sabe? todas as experiências que você falou que você morou fora, no Canadá, também em outros países, Uhum. né? Você acredita que essa convivência cultural, né, com uma região que você até então não conhecia, ajudou a você se compor como Com artista? certeza, Se desenvolver? com certeza, com certeza. Eu acho que para, não sei dizer para toda profissão, mas assim para muitas profissões que exigem né, você tá com a antena ligada assim para novas tendências, para novas experiências, eu acho que ajuda, né? Sei lá, um chefe de cozinha que faz só arroz e feijão todo dia e ele vai para Itália e vê aquele tanto de coisa, eu acho que isso implica numa modificação em como ele cozinha também. E para quem é músico, para quem está ligado com a música, não é diferente, né? Você tá, eu me lembro de estar no Canadá e ouvir bandas que não são tão normais de ouvir aqui, né? Desde Broken Social Scene até Rush e Neil Young, que são de lá e, enfim, e que a gente não escuta às vezes tanto aqui, né? Nas rádios. E eu acho que isso influi demais, assim, né? Sem contar que no Canadá mesmo é um país muito multicultural, então eu convivi com algumas pessoas da Turquia, outras pessoas da América Latina, e aí você vai abrindo ainda mais a cabeça, né? Para sonoridades e por aí vai. Inclusive, a camisa foi uma coincidência, tá? Agora que eu vi que tu foi. Ah, Não acredito que acabei de nada. ver. Legal, legal. É, dessas mudanças, o que mais chamou a atenção, assim, que você chegou lá, logo que você preparou, que era Lá diferente? no país, eu, Hã? É, no no país. país. Cara. Ah, eu acho que assim, o fato de poder voltar para casa com um violão legal nas costas, caminhando, e saber que nada vai te acontecer é muito impactante, né? É verdade, isso é muito fora da caixinha do brasileiro. É muito, muito Bom, impactante. o show, o show de lançamento do álbum tá programado, né? Como você falou, dia 25 E de março, né, isso. no Teatro César Minas. É, como tem sido a preparação para esse show e o que o público já pode aguardar de vocês nesse ano também? Outros Ah, empreendimentos? legal. Então, assim, você tá dando um spoiler, assim, grande, porque a gente ainda Faça seu merchandising, à bom vontade. demais. A gente ainda não divulgou o show, assim, oficialmente. A gente deve produzir esse cartaz e essa comunicação a partir das próximas semanas. É, vai ser um barato tocar no teatro aqui, no SESI Minas, em BH, que é um teatro muito legal, que tem uma equipe bacana, que tem uma estrutura muito bacana. Tocar em teatro também, para quem faz um som, né, um rock gentil como o nosso, eu acho que ele favorece a audição mais meticulosa, então você consegue ouvir cada notinha, né, do sintetizador, do violão, e todo o arranjo que a gente faz em conjunto também, as harmonias vocais que a gente tem, eu acho que vai favorecer assim, a qualidade do espetáculo, né? Que às vezes a gente toca num lugar, numa feira, num evento, numa festa,
E, né, normal também, tá todo mundo conversando, tá tomando uma e tal. E no teatro tem aquela aura, né? Tá tudo escuro, entra a banda, entrega o show. E é uma experiência que eu acho também mais impactante, assim, para usar o termo lá que eu usei, de carregar o violão no Canadá de madrugada. E, e a gente vai apresentar um show diferente, a gente vai apresentar músicas que, né, não foram apresentadas ao vivo ainda. E eu tô feliz assim com essa sonoridade que a gente está trazendo. Eu tô feliz com esse disco novo e espero que quem acompanha a gente e os profissionais da música que estão acompanhando a gente também possam perceber assim esse trabalho assim que está sendo muito bem feito, né, por nós, pelos nossos produtores também, pelo Léo. Isso aí. Se você não sabia, me desculpe pelo spoiler. Tran- Bom, como a gente estava falando, né, de 2021, antes do projeto desse novo álbum, você já estava em uma turnê nacional, né? Que tem a participação do baterista Túlio Mourão. Porém, a turnê acabou sendo interrompida, né, pela pandemia da Covid. Como foi essa passagem dos anos de 2020, 2021 para a banda e como ela impactou o projeto? Acho que foi um momento tenso, né, para todo mundo que trabalha com arte, assim, não só por conta da pandemia, mas, enfim, por uma situação em que institucional Saúde, né? mesmo, né, que a arte não foi um momento fácil para bandas autorais e artistas em geral se apresentarem. Sofremos com isso, né, ficamos um tempo sem encontrar, né, natural do isolamento, mas por outro lado, assim, para até pra trazer um pouco de, vamos dizer assim, valor para esse momento, foi um momento que eu particularmente estava muito produtivo, assim, eu compus muito, e a grande maioria das músicas desse álbum, que vai ser lançado agora em março, a grande maioria foi composta nesse momento de isolamento ali, principalmente em 2020, que foi o momento mais tenso, na minha opinião, da pandemia, né? E então foram músicas que eu compus em casa mesmo e que a partir de 2021 a gente começou a trabalhar, a gravar e fazer aquilo, né, elas tomaram. E também como esse período foi tenso, então ele também foi um período fértil para nascer novas músicas, para composição. Foi natural, assim, pô, você fica isolado, né, sem encontrar família, sem encontrar, enfim, os amigos. Então foi natural e, poxa, vendo um monte de gente sofrer com a pandemia e, e assim, isso mexeu muito comigo, acho que mexeu com todo mundo. E foi natural para mim escrever algumas coisas, sabe? Pôr para fora algumas coisas que eu estava sentindo, de algumas coisas que eu percebi, de algumas coisas, de algumas situações que aconteceram durante a pandemia também. E foi um momento muito ruim da humanidade, mas que, enfim, estamos vivos, estamos aqui conversando, né? Passamos por isso. Eu espero que cada vez menos pessoas sofram com a Covid. Mas foi um momento que eu pude escrever bastante, assim, né? Como eu falei, a maioria dessas novas músicas foram escritas no período da pandemia. Bom, a gente está chegando à última pergunta da nossa entrevista e, como eu sempre faço, eu acabo reservando esse último momento para uma questão mais reflexiva, uma pergunta mais reflexiva. Baseado no contexto que essa nova música está trazendo, o questionamento que eu faço é o seguinte: com a intensa correria, né, o cotidiano apertado que a gente vive hoje, mas pelos compromissos, pressões que a sociedade impõe, você acredita que as pessoas possivelmente tenham dificuldades em realmente interpretar o que a natureza tem a nos dizer? Tipo, como acham que a música de vocês vai atingir esse público e que sensações ela pode provocar? Bom, boa pergunta. É, eu acho que é difícil saber, assim, acho que depende muito de cada pessoa, né, de como cada pessoa lida com o próprio silêncio e como cada pessoa se relaciona com a natureza à sua volta. Eu gostaria que mais pessoas estivessem conectadas com a natureza, vamos dizer assim, né, e se preocupassem mais
não só os humanos nesse planeta, mas com todos os seres que habitam esse planeta nosso. Eu acho que se a gente partir daí, já é um avanço, assim, né? A gente pensar no mundo, não um mundo dos homens, mas um mundo vivo, mundo, né? Das plantas, dos animais. E acho que a gente está numa correria, né? Time is money. É difícil parar e ter um momento contemplativo, meditativo, vamos dizer assim. Mas acho que fica o convite aí para, né, muita gente que escuta o nosso som fala que o nosso som é uma banda de rock tranquila, assim, que é legal para colocar, para ouvir na estrada, é legal para ouvir no sítio com os amigos. E eu acho que isso é uma consequência de como nós somos, sabe? Eu acho que uma consequência daquilo que a gente acredita também. E quem sabe, né? Eu torço para que a gente viva num mundo mais olhando muito para dentro, né? Com mais pisando mais leve nesse planeta, assim, né? Com mais atenção, né? Aos sabores, aos sons, né? De todos no mundo, assim. Eu acho que isso é um caminho de humanidade também, né? Que essa correria desenfreada, ela é doentia e ela é desumana, né? E a gente precisa realmente Outro respirar lado. fundo. E, enfim, se a minha banda, Midnight Mocha, puder fazer isso de alguma forma, eu vou ficar extremamente feliz. Azul. Então, chegou ao final de mais uma entrevista. Quero muito agradecer novamente pela conversa, Ai, foi ótima. Muito obrigado Luca, mesmo. valeu. E para quem conheceu, né, um pouco sobre vocês, sobre a live, onde a gente pode acompanhar melhores projetos da banda, redes sociais, plataformas? Eu convido todo mundo para nos seguir aqui no Instagram, né? Eu acho que o Instagram hoje é uma ferramenta interessante para divulgação. A gente divulga os nossos shows através do Instagram. Inclusive, a gente tem um festival próprio também, que a gente convida algumas bandas amigas, que é o Midnight Roça. Na banda é Midnight Mocha e tem o Midnight Roça, que é o evento que a gente vai tentar fazer anualmente também, para chamar algumas bandas parceiras e movimentar a cena. E o Instagram tá aqui, tem um canal no YouTube, a gente acabou de lançar um vídeo muito bonito de uma apresentação no meio da mata, na roça, no final do dia, assim, tá bem bonito o take. E principalmente YouTube e Instagram. E quem quiser, enfim, entrar em contato, contratar, levar para a cidade também, entra no Instagram, chama a gente, que eu passo o e-mail e a gente vai se falando. Vai ser um prazer levar. O show lá em março já tem previsão de venda de ingressos? A gente deve começar a venda dos ingressos depois do Carnaval, aproximadamente dia 3 de março, sabe? Deve ser umas 2, 3 semanas antes do show mesmo. A gente vai começar a vender os ingressos para essa apresentação lá no Teatro SESI Minas. E espero poder levar esse show também para outros teatros do Brasil aí. Eu tenho certeza que... Tá aí. Bom, pessoal, e como sempre lembro, se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou quer rever, toda live estão salvas aqui no Instagram, no Luca Moreira Real, ou buscando por Luca Moreira Entrevista no YouTube, Spotify, Among Music. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Luca. Um abraço, viu? Um abraço.